Eu disse que está bem, prefeito. Desde que o senhor deu um bom treinamento. Né? Só que ele ia perguntar, por que o senhor vai dar arma de fogo? Porque os filhinhos de papai, o guarda lá cuida do trânsito, né? O guarda atacou, passou uma reprimenda, deu uma multa lá para eles. Eles voltaram com uma gangue e deram pau no guarda. Quebraram o guarda. Eu digo, mas é por isso, aí é um motivo muito emocional para dar arma de fogo. Cuidado, na gestão pública tem que ser mais racional do que emocional. O senhor está dizendo que simplesmente vai entregar arma de fogo sem treinamento? Ah, porque é urgente, professor. Vai, eu usei um palavrão, que eu não vou dizer para você. Vai dar uma M do tamanho do treino. Primeira besteira, o senhor vai estar na primeira página do jornal. Arrasou com o senhor, com a sua guarda, com todo mundo. Né? Aí eu fiz algumas perguntas, porque além da arma de fogo, pessoal, tem outras coisas da boa técnica. Eu disse, o seu guarda estava sozinho ou acompanhado? Sozinho. Eu falei, não pode, prefeito, não pode. O guarda não podia estar atuando sozinho, ele está indefeso sozinho. Ele tinha que estar no mínimo em dupla. Né? Prefeito, o guarda tinha taser, na época só existia taser. Vulgarmente, arma de choque? Não, não tinha. Bom, se o cara tivesse voltado com a gangue, eu estudei muito a questão de arma de choque, vou falar com segurança de você. Tivesse voltado a gangue, eram 7 ou 8 na gangue. Ele não consegue derrubar 7 ou 8 com uma taser, né? Mas tem literatura farta internacional para isso. A taser assusta muito. No primeiro que caísse com o tiro da taser, os outros todos corriam. Corriam. Né? Só aquela faísca que sai dali é um pavor. Né? Aí eu digo, prefeito, compre a arma de fogo para o seu guarda. Agora assim, ó, não faça isso de forma emocional. Quem tem que comandar o uso da arma de fogo não é o fígado. Quem tem que comandar o uso da arma de fogo é o cérebro. Se o senhor comprar com o fígado e entregar com o fígado, eles vão usar com o fígado também. Vai ser um desastre. Vão terminar tendo proibição do uso de arma. Né? Então tem que fazer isso, tem que fazer com toda a devida aceleração, mas tem que fazer, aí não é só a prefeitura que tem que fazer, vocês têm que fazer com todos os cuidados para que uma aparente solução não se transforme no maior problema da vida de vocês. As PMs, com seus 200 anos de história, quando não tomaram cuidado com a arma de fogo, quebraram a cara. Aí vocês vão dizer, mas a PM não tem que ter arma de fogo? Obviamente que tem que ter. Inclusive, como entra em confronto, tem que ter arma longa, tem que ter arma pesada. Né? Mas não para usar sem critério, estão entendendo? O que é no caso da PM usar uma arma pesada sem critério? É entrar em favela com fuzil 762. Totalmente inadequado do ponto de vista técnico. Fuzil 762 é necessário para a PM? É, para grupos de operações especiais. Para ser usado de maneira cirúrgica e não banalizado em meio de favela, onde moram os pobres, que não são os nossos inimigos, que são aqueles que nós temos que proteger e defender. Né? Ah, mas o bandido tem fuzil 762 e você vai fazer todas as porcarias que o bandido faz? É o bandido que estipula a norma técnica e a norma moral do teu uso. Né? Entregue para o teu sniper um fuzil 762, ponha ele a 1 quilômetro na retaguarda para atirar os bandidos que também usam fuzil, mas não entre no meio dos pobres pedalando porta com arma de guerra, porque os pobres não são nossos inimigos. Entre com arma policial adequada. Se for preciso mais pesada, use carabina .30, .40, mas não use fuzil no meio da população que já é chutada, desprezada e aplastada pelos bandidos, e depois não pode ser chutada, desprezada e aplastada pela polícia. Não cometam vocês, guardas, esse mesmo tipo de erro. Cuidado, vocês são uma polícia nova, não façam isso. Os pobres são os nossos companheiros, aqueles abandonados por tudo e todos. Aqueles que nós temos que cuidar. Pobre não é sinônimo de bandido. 99% dos pobres são heroicamente honestos. Tem bandido no meio de pobre? Tem. Mas eu tenho uma tese que tem mais bandido no meio dos ricos. Não perdoe para mim, só para não perder o mal. Diga lá. Claro. Com certeza. Não, eu acho que você está dizendo está perfeito e, digamos assim,
sintetiza bem o que eu quis dizer também, que é, na verdade, assim, ó, não tem uma opção armar ou não armar a guarda. Agora não tem mais essa opção, que é a guarda é polícia. E essa opção armar ou não armar, ela não é para arma não letal ou letal, ela é para todas. Tá? A opção armar as polícias, agora eu estou tratando de vocês na categoria que vocês são. Vocês são polícia, metam na cabeça. Vocês são polícia. Tá? Nós não temos mais a opção de não armar vocês com todo o leque. Não letais, deixa eu lembrar o teu nome que eu estou tentando lembrar. Ribeiro. Não letais e letais. Só quando eu falei das não letais, não é ou. Não é ou não. É e. É para falar do leque, entendeu? Que aí não adianta eu falar assim, o policial, falamos agora de quem? Do policial municipal. Incluam-se naquilo que eu diz, hein? É para vocês também agora. Agora é para vocês. O policial deve usar a força de maneira progressiva, proporcional, etc. Bom, você tem que dar a ferramenta para ele fazer isso. Se a única ferramenta que ele tem é uma arma que mata, não adianta falar para ele usar proporcionalmente, só sobrou a arma que mata, ele vai usar o quê? Entenderam o que eu quero dizer? Ele tem que ter as diversas ferramentas do leque para fazer isso. Né? Agora, não quero cansar muito mais vocês, eu quero começar a concluir. Eu, como sempre faço, peço a ajuda de Deus para me inspirar, e eu deixo tudo aquilo que eu programei antes para falar para vocês. Está tudo aqui, e eu não usei nada disso, porque o Espírito, desse olho no olho... O pessoal sempre me pergunta, né? A Haná, aliás, que fez um belíssimo trabalho de organização, parabéns a ti, em nome de toda a equipe que trabalhou aqui. Ela me perguntou assim, vai precisar de data show, vai precisar de... Não tem nada para fazer uma brincadeira pesada, não tem nada contra quem usa data show, um belo recurso. Mas esses dias deu uma coluna do cara que diz assim, se Jesus usasse data show, não teria tido seguidores. Né? Eu sou um professor mais velho, já, eu gosto muito desse negócio que nós estamos fazendo aqui, olho no olho. Tá? Não tem recurso que substitua isso. Do mesmo jeito, quero dizer o seguinte para vocês, pessoal. Lutem por todos os recursos que vocês merecem. Mas não tem recurso que substitua o homem e a mulher guardas municipais. Esse é o maior recurso de todos. E não vale só para vocês, vale para outras categorias. Eu fui professor muitos anos. Eu trabalhei uma ocasião numa escola que ela só estava ligada em coisas. Tem que estar ligada em coisas? Tem que ter todo o equipamento necessário. Não me entendam mal. O problema é quando ou, né? Não é e. Né? Eu uma ocasião trabalhei numa escola. Nossa, reformaram toda a escola. As carteiras estavam maravilhosas, tinha data show e tudo que era sala de aula, tinha ar-condicionado. E os professores estavam totalmente desmotivados, sofrendo daquele negócio que vocês já ouviram falar, síndrome de burnout, né? Que é a síndrome da desistência. Quando eu entrava em sala de aula, tinha uma professora de biologia que dizia assim, faltam 345 dias. Ela dizia em voz alta. Dia seguinte eu entrava, ela dizia, faltam 344. Faltam 343, era contagem para aposentadoria. Ela só estava ali esperando se aposentar. Um dia eu era amigo dela, ela brigou comigo. Um dia eu não aguentei mais e disse assim, fulana, vai embora. Não é possível que não tenha nada melhor para você fazer na vida. Você está dizendo isso porque eu gosto de você, sinceramente. E eu acho que você já morreu. A tua contagem não é para aposentadoria, é para morte definitiva. Como assim eu já morri? Eu falei, você só está de corpo presente, o resto já morreu. E se você ainda não está gravemente doente, você tem... Ficou furioso comigo que eu estava lançando praga contra ela. Não é isso. Se você não está gravemente doente, você vai ficar. Porque não há nenhum corpo que aguente tanta frustração. A gente faz aquilo que a psicologia chama de somatização. Primeiro adoece o espírito, depois o espírito dá uma ordem para adoecer o corpo e para ir embora. Deus fez uma natureza muito sábia. Quando você já não suporta mais a vida te despacha. E às vezes de maneira dolorosa, cheia de sofrimento. Né? Então essa era uma escola maravilhosa, tinha tudo, mas não tinha gente. Não tinha gente que ninguém acreditava, ninguém punha coração mais naquilo. Então assim, lutar por tudo, lutem por tudo. Lutem por uma farda boa. Eu sou parceiro de vocês me conhecem. Minha história é uma história de luta junto com vocês. Lutem por uma boa farda, lutem pela Taser, pela Spark, pela arma letal. Estou ao lado de vocês. Né? Lutem por uma boa aventura. Né?
Agora, notem, pessoal, pela coisa mais importante de todas, que é assim, a formação de um capital humano apaixonado por aquilo que faz. De novo, teu nome. Minha memória para nome é horrível. Eu vou te encontrar daqui 10 anos, vou lembrar de ti, mas o nome eu vou ter esquecido. Não, aqui falou que deu... Lindinalva. De novo, Lindinalva. Se não tiver essa paixão, não presta para nada. Vai acabar com a sua vida e com a vida dos cidadãos. Tá? E aí tem que evitar, pessoal, o discurso da choradeira, porque esse não leva a lugar nenhum. Uma coisa é o discurso articulado. Vamos articular, vamos fazer parceria, vamos pedir da prefeitura aquilo que a prefeitura tem que nos dar. Tudo isso, Roberto, isso é da política, isso está 10. Agora, o discurso da choradeira, que professor, policial, bombeiro e guarda faz muito, é quando você começa a dizer assim, mas eu desisti porque falta tudo, aí vem aquela fartura, farta tudo, né? Falta tudo, aí falta isso, e falta aquilo, não tem, eu não posso, né? Aí termina, você fala assim, cara, eu estou diante de uma pessoa arrasada. Essa pessoa acaba de me declarar que ela é uma não pessoa. Falta tanta coisa na vida dela que ela desistiu. Ela desistiu da vida, ela desistiu de ser guarda. Ela só está aí porque não tem outra coisa para fazer. Né? Daí, vou dizer a vocês o que eu disse para a minha amiga de biologia. Né? Não morram de corpo presente, por favor. Não façam. Não é nada que justifique você morrer de corpo presente. E sabe que eu não estou dizendo isso em nome da sociedade? Eu estou dizendo por carinho a vocês. Eu sou psicoterapeuta. Sou por carinho às pessoas. Fiz essa formação por carinho às pessoas. Quero dizer a cada um e a cada uma de vocês, não se permitam morrer de corpo presente. Porque as maiores vítimas vão ser vocês. É a vida de vocês que acaba. Se é necessário, enquanto vocês não tiverem tudo que vocês merecem e têm direito, digam o seguinte, bom, vou continuar lutando por tudo que eu mereço, mas mesmo não tendo tudo que eu mereço, eu vou fazer o melhor de mim. Vou fazer o melhor. Por quê e por que eu vou fazer o melhor? É pelo prefeito? É pelo governador? Eu não estou falando do prefeito daqui, estou falando de todos os prefeitos. Eu estou fazendo isso pelo prefeito? Pelo governador? Pelo comandante? Né? Não, eu estou fazendo isso em primeiro lugar por mim. E em segundo lugar, eu estou fazendo porque eu sou empregado da população. Eu não sou empregado do prefeito. Eu não sou empregado do governador. Eu não sou empregado do comandante. Eu sou empregado. Ser empregado é ter um emprego. Empregar alguma coisa em favor de alguém. Eu sou empregado do povo. Eu estou fazendo o melhor de mim com as carências que eu tenho, por mim e pelo povo a quem eu sirvo. Se eu tiver que brigar com o meu chefe, eu vou brigar com o meu chefe, mas eu não vou brigar com a população que eu sirvo. Porque a população não merece isso. Né? Aí essa amiga minha de biologia, eu estou fazendo uma analogia, eu disse assim, fulana, você tem razão em todas as suas reclamações, mas você não tem, nunca terá razão de dar uma má aula como você está dando. Você não tem, nunca terá razão de maltratar os alunos. Você não tem, nunca terá razão de se arrastar uma morta-viva contando os dias para aposentadoria, porque você contamina de pessimismo tudo que está à sua volta. Esta razão eu jamais vou te dar. Você tinha a obrigação de entrar em sala de aula e dar a mais maravilhosa das aulas, mesmo que você ache que te falte tudo. Porque senão você perpetua a roda da mediocridade. Este país será eternamente medíocre se as pessoas não resolverem deixar de ser medíocres. Rompa a roda da mediocridade e crie a roda da virtuosidade. Eu vou arregaçar as mangas e eu vou fazer a minha parte para mudar o mundo lá onde eu estou e onde eu tenho poder. E eu não vou ficar esperando por ninguém. Eu vou exigir o que é meu direito, ok, mas eu não vou esperar pelos meus direitos. Eu vou fazer o que eu posso. Né? Cuidado com uma coisa aqui no Brasil, eu tenho mesmo que concluir, cuidado com uma coisa aqui no Brasil, a gente chama de sebastianismo. O Brasil, né, pessoal, com a dependência que teve de Portugal por muito tempo, sou professor de história também, vou usar uma coisinha da história. Tinha um rei muito querido em Portugal, jovem, chamado Dom Sebastião. Era um rei amado pelo povo.
Dom Sebastião voltou todo jovem, era também um aventureiro. Gostava de arriscar a pele. Né? E o Dom Sebastião resolveu ir para a África, comandar uma guerra na África. Assumir a frente de batalha da guerra na África. Lá o Dom Sebastião desapareceu. Nunca mais voltou para Portugal. Como ele sumiu, criou-se um mito em Portugal de que um dia Dom Sebastião voltaria com as suas caravelas para salvar Portugal. E esse mesmo mito foi criado no Brasil. E durante muitos e muitos anos, aquele povo mais humilde do passado, sentava à beira-mar, até no nosso vizinho Maranhão aqui, tinha um movimento forte sebastianista. Pessoas sentavam à beira-mar, olhavam o horizonte e esperavam a volta de Dom Sebastião com as suas caravelas para salvar o sofrido povo brasileiro e português. E Dom Sebastião nunca veio. Aí nós evoluímos cientificamente e hoje nenhum de nós senta mais à beira-mar para esperar Dom Sebastião, porque nos levar para o hospício ou camisa de força. Né? Mas as nossas mentes, vamos ver se eu consigo dizer bem o que eu quero, pessoal. As nossas mentes continuam esperando um Dom Sebastião para nos salvar. Ou uma Dona Sebastiana. Né? Tivemos há pouco uma. Né? Eu lamento comunicar a vocês, espero que vocês não estejam esperando por Dom Sebastião. Eu lamento comunicar que Dom Sebastião não veio. Sabe por quê? Porque Dom Sebastião somos nós. Dom Sebastião é aqui o França, é a nome da amiga que está ali atrás, está um comumzinho aqui. Rafaela. É a Rafaela, atrás é a Roberta. Né? Dom Sebastião é o Ricardo que está aqui falando. Somos nós, pessoal. Ou nós nos salvamos das nossas mazelas, ou ninguém virá fazer isso por nós. Você sabe qual é a melhor maneira de reivindicar atenção e prioridade do poder público? É arregaçando as mangas e fazendo um bom trabalho. Não há nenhuma categoria que tenha sido beneficiada pelo poder público que não tenha feito um bom trabalho. Deixa eu, antes de concluir, fazer uma nova analogia. Meus colegas professores, né? Com toda razão, meus colegas professores protestam, fazem greve, lamentam, porque realmente nesse país não se valoriza e não se prioriza a educação. E eu participei muitas vezes disso, estava ao lado deles. Mas eu também nunca deixei de dizer uma coisa, digo assim, mas pessoal, por que nós sempre tomamos pau? Porque o nosso trabalho é muito ruim. Eu não estou dizendo que vocês da guarda é ruim, estou falando dos professores que eu conheço bem. O nosso trabalho é muito ruim. Os alunos não aprendem, os pais estão insatisfeitos, as matérias são chatas. A gente sai da escola no fim do ensino médio, olha para trás e se dá conta de que 90% do que a gente aprendeu não serve para nada. Como é que o Estado vai olhar para nós e nos dar valor? Nós temos que lutar e exigir os nossos direitos ao mesmo tempo em que nós temos que fazer um trabalho de altíssima qualidade. Porque fazendo um trabalho de altíssima qualidade, o Estado vai olhar para nós e dizer, bom, esses aí merecem, porque eles são bons. O trabalho deles é muito bom. Né? E quero contar uma história também do magistério. O magistério, polícia, bombeiro e guarda é muito parecido nos seus dramas e reivindicações. Né? Quero contar uma história que eu vi numa escolinha de periferia, lá em Porto Alegre. Fui dar uma aula para pais e mães de alunos sobre a importância de educar para a cidadania. Né? Quando eu terminei, um pintor de paredes, muito humilde, levantou a mão e disse assim, professor, eu queria fazer uma pergunta, posso? Eu disse, pode. Alguém chega a presidente da República sem passar pela professora primária? Eu falei, não, senhor. Mesmo quem chegou a presidente com nível acadêmico muito baixo, passou pela professora primária. Tá bem, ele me disse. Alguém chega a governador sem passar pela professora primária? Eu falei, não. Alguém chega a prefeito? Não. E a deputado? Eu falei, também não. Aí ele me disse assim, mas então a profissão mais importante que existe é da professora primária. Eu digo, é uma das mais importantes, não é a única. As profissões mais importantes que existem são as dos educadores. As professoras e professores, os policiais, os guardas municipais, os agentes de saúde. São categorias educativas da sociedade. O que a ONU chama tecnicamente de profissões-chave. Os que têm a chave para abrir ou fechar as portas da sociedade. Vocês são uma profissão-chave. Né? Aí ele me disse assim, mas então essas profissões, me disse o pintor de paredes, são as que mereciam ganhar o melhor salário.
E eu disse, o senhor tem toda a razão, mais uma vez. Mas eles ganham muito mal, né, professor? Eles ganham muito mal. E aí veio a parte triste. Ele coçou a cabeça e disse assim, isso é verdade, mas o trabalho deles também não é lá essas brastempes. O trabalho também não é lá essas brastempes. Você sabe o que significou isso? Significou um homem humilde dizendo o seguinte, eu reconheço o valor dessas profissões, mas na hora de arregaçar as mangas e dar o meu apoio como sociedade, eu não vou apoiar porque eu não estou muito satisfeito. Estou dizendo um negócio chato para vocês, não é necessário, que assim, vocês querem crescer como polícia municipal, mostrem com todas as carências e falhas e dificuldades que vocês têm. Mostrem para a sociedade como vocês são bons. Mostrem como o trabalho de vocês é essencial. Mostrem como vocês merecem aplauso. E aí, toda vez que vocês precisarem de apoio, vocês não vão estar sozinhos. Vão ser vocês e toda a multidão que segue vocês. Esse é o caminho. Eu encerro dizendo o seguinte. Tudo isso num país, como eu disse, constituído de pobres e miseráveis. Num país que tem 60 mil homicídios por ano. Num país onde as polícias não dão conta. Quero dar uma notícia maravilhosa para vocês. Em todos os municípios que eu conheço que fizeram levantamento estatístico, onde a Guarda Municipal entrou como parceira policial da Polícia Militar, nós tivemos drásticas reduções de violência e criminalidade. Tem alguns municípios, que eu não tenho tempo de citar agora, em que zeraram os homicídios com a participação da Guarda. Por quê? Porque a Polícia Militar é ruim? Não, é porque ela não dá conta sozinha, ela não tem efetivo mais para isso. Então, ao invés da gente ficar chorando a falta de efetivo, quem sabe a gente valoriza os outros efetivos que nós já temos e podemos usar junto com a gente em nosso favor. É maravilhoso dizer isso para vocês. Eu tenho um grande amigo, que é o Coronel Costa Júnior, de Belém do Pará, que lá, Roberto, é o secretário de segurança do município na cidade dele. Ele assumiu o município com alto índice de homicídios. Fez uma parceria com a PM entendeu que ele tinha que atuar plenamente como polícia, lado a lado com a PM, e hoje eu dou o nome dele para vocês verem que não é mentira minha. Hoje o Coronel Costa Júnior percorre o país inteiro dizendo o seguinte, é Marituba o nome da cidade, nós zeramos os homicídios em Marituba, não tem mais homicídio há tantos, eles estão fazendo agora a contagem, há tantos dias não tem mais homicídio em Marituba. Olha a importância de vocês, guardas, nesse processo. Vocês são o mais significativo sintoma de reforma, eu diria, de revolução da segurança pública brasileira. Mas encerro dizendo o seguinte, nunca esqueçam, amigas e amigos do coração guardas, que antes de serem zeladores da segurança pública, antes de serem ordenadores das coisas da segurança, vocês são obrigatoriamente educadores dos cidadãos. Por trás de cada homem, de cada mulher guarda, subjaz o educador da cidadania. Ah, mas educador não é quem entra em sala de aula para dar aula? Não. Educador é quem educa no dia a dia através do exemplo. Um povo abandonado como é o povo brasileiro. Um povo sem liderança. Um povo agonizando nos últimos 4 ou 5 anos. Nós estamos diante de um povo bom, criativo e trabalhador que está agonizando. Economicamente, moralmente agonizando. É um povo sem líderes, o povo brasileiro. Mas não adianta esperar líderes muito lá em cima. Eu quero dizer um negócio que é meio esquisito para vocês. O exemplo não tem que vir de cima. Cuidado com essa ingenuidade histórica. Fala agora o professor de história. Ah, eu não faço a minha parte? Eu ouvi de um amigo esses dias. Eu não faço a minha parte porque o exemplo tem que vir de cima. Eu falei, morra esperando. Morra esperando. Nós estamos há 500 anos esperando que o exemplo venha de cima. O exemplo, pessoal, tem que vir de baixo. É de baixo para cima que as coisas da história acontecem. E o exemplo é o bom cuidado. O exemplo é o bom serviço. O exemplo é a população olhar para você e dizer, graças a Deus, tem agora uma guarda municipal atuante como polícia, ao lado dos nossos heróis policiais militares,
e que veio para ajudar a resolver, para diminuir a violência e o crime. Esses são os nossos líderes. Vou dizer uma palavra, também peço que não esqueçam essa. O mais humilde dos guardas. Na mais pobre rua de João Pessoa, mesmo que ele não saiba, talvez ele não saiba que isso não foi dito a ele. Ele é um gigante de liderança, ele é o único líder que sobrou no meio daquela gente. Ou ele, ou o policial militar, ou o bombeiro. Aquele povo perdido, que não sabe para onde vai, ele não olha para você como um operador de segurança pública. Ele olha no desespero para você, dizendo, me dê uma ajuda, você é só quem sobrou. Você é o único vaso capilar que nos alimenta com o sangue da democracia e do Estado Democrático de Direito. Você é a única criatura que eu vejo que representa o poder do Estado aqui nesta rua xelepenta que eu moro, neste bairro pobre que eu moro. E eu estou falando não é de uma pessoa, estou falando do Brasil inteiro. Né? O mais humilde de vocês é um gigante. Não esqueça nunca disso. Não percam nunca a autoestima. Porque quem não tem o mínimo de autoestima não é capaz de produzir nada que preste. E agora sim, me despedindo de vocês, agradecendo o carinho e a atenção de vocês, eu deixo a última mensagem, que quem me assistiu, talvez o Roberto tenha visto já antes, que eu deixo sempre que é o que está no mais fundo do meu coração. Tá? Não é uma propaganda de religião nenhuma. Me perdoe, só vou dizer mais isso. É uma reverência espiritual. O que eu vou dizer agora é uma reverência espiritual àquele que eu acho que foi o maior líder da humanidade. Mesmo que eu não acreditasse na natureza divina dele, eu acreditaria que ele era, de qualquer maneira, o maior líder da humanidade. Que veio há mais de 2000 anos atrás no meio de um mundo de brutos, de ignorantes, e ainda hoje,